A graça e a paz a todos, no nome de Jesus Cristo. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 9, fala o seguinte: ele declara, quem? Jesus: eu lhes tenho certeza de que onde quer que o evangelho seja anunciado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a sua memória. Ele está falando sobre Maria de Betânia. Bom, essa mulher, Maria de Betânia, é uma figura apaixonante, cativante e inspiradora, cuja atitude ecoa até hoje. Esse capítulo praticamente explora a sua vida e o contexto em que o seu ato de devoção mudou toda a história, certo? Trazendo lições preciosas para nós vivermos uma vida assim como ela viveu, uma vida de paixão, certo? Uma vida de entrega genuína. Bom, Maria de Betânia, ela é irmã de Marta, irmã de Lázaro, certo? E ela teve um encontro com Jesus Cristo, certo? O primeiro encontro que ela teve com Jesus Cristo foi na casa de Marta, certo? Jesus entrou na casa de Marta, onde ela estava com a Maria, né? E de repente Marta estava ocupada com os afazeres da casa, só que Maria, ela resolveu fazer o melhor. Ela se colocou nos pés de Jesus para estar ouvindo e aprendendo do Senhor, certo? O segundo encontro que ela teve com Jesus foi o seguinte: quando o seu irmão estava morto, né? Ela foi até a casa de Jesus para chorar aos pés de Jesus. Levando em consideração esse ato, o melhor local que nós temos quando nós estamos felizes ou até mesmo tristes é nos pés de Jesus, certo? E no terceiro encontro que ela teve com Jesus, ela foi aos pés de Jesus para agradecer. Só que ela fez um ato ali naquele momento que marcou muito a história, certo? Marcou muito a história. No caso, o que aconteceu? Em Lucas 10:38, versículo 42, Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42, relata o momento que Maria, ao lado da sua irmã Marta, recebe Jesus em sua casa, como eu falei, como havia dito. Então ela teve a opção de estar aos pés de Jesus, para estar ouvindo Jesus, para estar aprendendo Jesus, certo? Outra coisa, em João capítulo 11, o seu irmão estava morto. Então, como eu havia dito, ela foi até Jesus para chorar aos pés de Jesus, certo? Maria, no terceiro encontro que Maria teve, ela foi até os pés de Jesus e ela fez algo que mudou muito a história. Maria ungindo Jesus, certo? Gratidão pelo milagre da ressurreição. Então ela foi para agradecer, ela fez um ato que marcou muito a vida, certo? No caso, aparece em Marcos capítulo 13, versículo 3, destaca uma cena de entusiasmo muito profundo, uma cena de muita devoção. Ela está aos pés de Jesus para agradecer por um milagre excepcional, certo? Aí fala o seguinte, olha só, olha o que fala a palavra. Estando ele, Jesus Cristo, em Betânia, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um preciosíssimo perfume de nardo puro e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Olha só, ela veio por trás de Jesus com um vaso de alabastro. Aí derramou o óleo de nardo puro, um perfume, na cabeça de Jesus e com os cabelos ela enxugou os pés de Jesus. Ao quebrar o vaso, aquele vaso de alabastro, o perfume sobre a cabeça de Jesus, Maria faz um ato de espírito que transcende as palavras. Esse gesto não era apenas extravagante. Era um ato de entrega total. A fragrância daquele perfume encheu a casa, simbolizando a intensidade do amor, da gratidão de Maria.
Maria nos ensina que, olha só, a gratidão sincera nos leva a dar o melhor de nós a Jesus. Quando ela fez esse ato, ela foi reprovada pelos discípulos e as pessoas que estavam naquela casa. Falaram, poxa, que desperdício. Se ela vendesse esse perfume aí, é caríssimo. Por que ela não vendeu? Né? E com dinheiro alimentava os pobres? Aí Jesus falou, poxa, ela fez o melhor. Porque nem sempre vou estar com vocês, certo? Só que o que acontece? Maria, ela dedicou ao mestre. Só que essa atitude, ela já estava preparando a morte de Jesus, certo? O vaso de alabastro, com sua beleza, olha só, o vaso de alabastro, com sua beleza e fragilidade, pode ser visto como uma metáfora para a nossa relação com Deus. A fragilidade do vaso de alabastro. Ele mostra a nossa fragilidade e a nossa dependência. Assim como o vaso de alabastro é frágil e pode ser quebrado, nós somos frágeis e dependentes de Deus. Qual o propósito de tudo isso? O vaso de alabastro, olha só, foi criado para conter um perfume precioso, assim como nós fomos criados para conter a presença de Deus em nossas vidas. O vaso de alabastro, ele foi usado para ungir Jesus, certo? Olha só, o que é o vaso de alabastro? O vaso de alabastro é tipo um mármore fino, um mármore delicado, é um mármore fácil de ser trabalhado, e que esse alabastro, sendo esse mármore fino, frágil, ele era feito para quê? Para que venha conter perfumes e óleos. Levando para a nossa vida, nós somos praticamente esse vaso de alabastro, certo? Nós somos frágeis e nós somos feitos para que em nós venha comportar, que venha armazenar o óleo ou o perfume, que é o azeite, certo? Em Marcos 14:8, Jesus destaca a atitude de Maria. Olha só, ela fez o que poderia. Derramou o perfume em meu corpo, antecipando e preparando para o sepultamento. O vaso de alabastro e o perfume de nardo puro eram itens de altíssimo valor. Eu estava fazendo uma pesquisa e um dinheiro era praticamente um dia de trabalho. Já o custo desse nardo, desse perfume, era praticamente um ano de trabalho, certo? O líquido, olha só, o amor extravagante de Maria Bethânia. Assim como ela teve aquele amor extravagante, ela não levou em conta o custo, não levou em conta as consequências que aquilo ia custar. Ela simplesmente ofertou ao Senhor Jesus, certo? Em um ato ainda mais surpreendente, Maria solta os seus cabelos, uma parte muito importante, e seca os pés de Jesus. Maria fez o que pôde, e isso foi suficiente. A sua paixão por Jesus a levou a oferecer tudo o que tinha, sem reserva e sem hesitação. Ela não hesitou em nenhum momento em tomar essa atitude. Olha só, um detalhe. Naquela época, as mulheres judias, elas andavam com os cabelos presos. Elas não soltavam o cabelo, pois era sinal de vergonha, porque a lei naquela época determinava que a mulher não poderia soltar os cabelos. Não poderia soltar os cabelos, porque era sinal de humilhação e vergonha. E era o que a lei determinava naquela época. Quando ela soltou o cabelo, ela simplesmente se humilhou na presença do Senhor, de Jesus, que é a própria graça. Resumindo, pois a graça nos liberta da lei. Ela não levou em conta o que a lei determinava. Ela simplesmente falou, não, eu vou fazer o melhor para o meu Senhor. Não importando com que eu é certo ou errado. Eu vou, porque eu estou perante a graça do Senhor, certo? Maria de Betânia nos ensina que a verdadeira paixão é demonstrada em ações e atitudes.
Não basta amar Jesus, não basta. É preciso você expressar o seu amor com tudo o que nós temos. Qual que é o significado do perfume na cultura de Israel? Na cultura de Israel, o perfume de nardo puro possuía um significado profundo e especial. Olha só, olha só essa chave. Quando uma menina judia, ela entrava na puberdade, ela começava a economizar para adquirir esse perfume caro e raro, destinado para ser usado no dia mais importante da sua vida, a noite de núpcias. Levando isso para a igreja, o que é isso? O que é esse perfume? A menina judia, quando ela chegava na puberdade, ela já se preocupava em estar armazenando o perfume, o nardo, para ela ser usado na noite de núpcias. O que a igreja tem que fazer? A igreja tem que estar preparada, com azeite, pronta, esperando o dia de encontrar com o noivo. Isso é o lado espiritual do perfume, do nardo, do óleo. O nardo puro, ele é um perfume muito precioso, mencionado na Bíblia, como um dos ingredientes usados para ungir Jesus. Naquela época, quando as pessoas morriam, eles usavam perfume de nardo e mirra. Para quê? Para estar embalsamando, para estar preparando o sepultamento, certo? Olha só, a paixão de Maria é tão intensa que ela ignorou todas as críticas. Quando ela fez isso, quando ela tomou essa atitude, muitos criticaram ela, só que ela não olhou para isso, ela não levou. E hoje em dia, muitas pessoas querem fazer algo para Jesus, só que se preocupa o que vão falar, o que vão pensar. Maria, Betânia, nesse momento, ela não se preocupou, certo? Em Marcos 14, capítulo 14, versículo 4 ao 6, vemos como a atitude dela foi recebida. Olha só, indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Olha só o que falaram. Só que eles não tinham naquele momento uma visão espiritual do que significava aquela atitude de Maria. Eles não entenderam nada. Eles olharam para o material, não olharam para o espiritual. Muitas vezes nós chegamos até perto de Jesus, nós estamos para oferecer algo para Jesus, só que nós, às vezes, olhamos para o material. Não conseguimos fixar no espiritual, como Maria teve essa percepção de focar no espiritual, tá entendendo? Conclusão, olha só, a paixão de Maria não foi apenas intensa, mas também sábia. Ela sabia quem era Jesus, ela sabia qual que era o motivo daquele ato, ela sabia qual a consequência de tudo aquilo, que nós possamos aprender com Maria a viver uma vida de paixão verdadeira, exteriorizada para uma pessoa certa, que é Jesus, no tempo certo, sem hesitação ou medo. Essa história nos ensina que há gestos que, se não realizados hoje, talvez jamais possam ser feitos. O tempo não espera. Nós não devemos ficar preocupados com o que vão pensar, o que vão falar. Nós temos que ouvir nosso coração e fazer: Senhor, eis-me aqui. E assim como esse perfume de nardo, como Maria, naquele momento, ela quebrou o vaso de alabastro, que o vaso representa uma metáfora de nós, que somos frágeis, que além de ser frágeis, nós temos que estar sempre quebrados na presença do Senhor, que para que venha estar em nosso meio o Espírito Santo, para que nós venhamos estar sempre na comunhão do Pai, entendeu? Fica com Deus no nome de Jesus Cristo. Amém?